peço àqueles que estão visualizando o vídeo aí, compartilhe por favor lá na página do BPC, porque nós não conseguimos compartilhar lá. Alguns problemas técnicos, né? Sabe como é, né? Essas coisas são novas pra gente. E eu peço que nessa manhã vamos fazer uma reflexão, né? Escola Bíblica, estreando aí nesse modo online, né? Estamos aí tentando levar para os irmãos o máximo de conhecimento, né? E nós estamos desfrutando daquilo que Deus nos concedeu. E amanhã abençoada de domingo. Peço a Deus aí que nos qualifique nesta manhã maravilhosa, né? Gostaria também, aqueles que estão me assistindo aí, aonde estiverem, curvar as suas cabeças ou fechar os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração aqui para darmos início a mais um conhecimento da palavra de Deus, né? Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, te louvo pelas maravilhas que o Senhor tem feito e realizado. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. Sei que muitos aqui queriam estar juntos em uma sala de aula, mas aqui também estamos ao vivo para aqueles que gostam de buscar o conhecimento da palavra. E que nessa manhã o Senhor possa nos abençoar com a sua graça, com o seu conhecimento e com a sua misericórdia. Amém. Graças a Deus que nos concede mais um dia, né? Estamos aí dando início a esse formato de escola bíblica, né? Aqueles que puderem me acompanhar na leitura da palavra, né? Vamos fazer uma breve reflexão lá em Eclesiastes, né? Capítulo 1, né? Vamos ler do verso 1 ao verso 11, né? Confesso aos irmãos que estou nervoso, preferia estar dentro de uma sala de aula, né? Assim parece que é uma coisa estranha, mas nós vamos, né, nos aprimorando, né? Nós vamos tentando aí se adequar à realidade que nós estamos vivendo. Aqueles que têm a sua Bíblia, me acompanhem na leitura, né? É o livro de Eclesiastes, né? Seu capítulo 1. Eu lerei do verso 1 ao verso 11, que diz assim: palavra do pregador, ou algumas Bíblias está lá escrito que é palavra do mestre, né? Filho de Davi, rei de Jerusalém. E aí ele diz aqui no versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O 3 diz, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. O 4 diz, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, e envolve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. O 7 diz, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá, torne eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isso, é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que predeceram, e das coisas que posteriores também haverá na memória, entre os que hão de vir depois dela. Palavra forte essa de Salomão, né? Com toda a sua sabedoria. Nós conhecemos aí, e conhecemos um pouco da história de Salomão, né? Filho de Davi, da dinastia ali davívica, né? Onde nós conhecemos bem, Salomão ele se torna um rei, né? Sobre a vida dele havia uma promessa. E o livro de Eclesiastes, nesta manhã, o que eu queria pôr o título, talvez você já ouviu alguma mensagem parecida, ou algum título parecido, mas esse capítulo 1 de Salomão, ele sugere um título bem apropriado para o que nós estamos vivendo.
Vale a pena viver ou a vida é inútil? E é sobre esse tema nesta manhã que nós iremos refletir sobre isso. O interessante é que no livro de Eclesiastes, né, Salomão ele vai se fazer de algumas palavras, né, vaidades de vaidades, né? Salomão vai dar ênfase a essas coisas. E no contexto atual, né, o que nós estamos vivendo nesse contexto atual, né? Salomão ele está aqui fazendo uma reflexão, na verdade, sobre o que é a vida, o que mais importa na vida, o que é importante dentro dela. São questões que talvez no dia a dia, talvez, né, na nossa correria da fadiga dos fazeres, do trabalho, faculdade, né, aqueles que têm N funções durante o dia, seja trabalho, seja para a faculdade, né, e nessa correria do dia a dia. E de repente acontece algo, né, que muda completamente a nossa rotina. E talvez fosse isso que Salomão tivesse aqui tentando nos falar. Porque se refletirmos o que nós estamos vivendo, né, a atualidade, o que nós estamos passando, parece que há uma semana atrás a nossa rotina era normal, né? Os nossos afazeres, o ir à igreja, o ir ao templo era normal. E agora de repente a gente vê a situação caótica que o mundo se encontra e de repente nós aqui estamos em quarentena e agora começamos a usar, né, as ferramentas que por hora ou por muitos foram criticadas, que é a ferramenta que nós estamos transmitindo essa live, esse estudo aqui. E talvez Salomão ele nos leva a refletir, porque se nós pensarmos na vida de Salomão, o rei, Salomão teve altos e baixos. Salomão, né, para quem é estudante da Bíblia, entende que em muitas vezes de sua história, Salomão, né, na sua concepção, né, na sua ótica de enxergar o reino como um servo de Deus ali, né, Salomão em fases de sua vida, ele preferiu fazer grandes cultos, ou seja, ofertar para Deus, né, fazer aquele culto com glamour. E nós vemos em algumas passagens bíblicas que Salomão ele não media esforços de dar o melhor para Deus. Só que o ser humano e na nossa vida, nós temos altos e baixos, nós temos fases cotidianas da vida. Nós temos fase em que realmente nós, né, não refletimos e agimos mais pelas emoções e pelas situações que nós estamos, né, e que nós, né, nos encontramos. Talvez isso foram fases da vida de Salomão. E alguns estudiosos eles acham que quando Salomão escreve este livro, Salomão já tinha atingido uma maturidade. Salomão já tinha realizado ali, né, tinha uma certa experiência da vida. Salomão, em todo o seu contexto, ele chegou em uma situação que ele entendia, né, que ele compreendia que muitas coisas que ele fizera, que ele realizou e que ele fez, né, em muitas situações da sua vida, ele caracteriza isso como vaidades, né, diversos, né, declínio, diversas opções, né, diversas situações que Salomão ali se coloca diante do reino e de Deus. Talvez Salomão chega nessa fase aqui, ele tem um ponto de vista aqui, Salomão, que muitas coisas não passaram de vaidade. E abrindo um parênteses aqui, eu quero explicar algo. Talvez nós estamos vivendo essa situação, não vivemos ainda, e talvez em nossas vidas, né, nos acontecimentos que nos antecedem e que passaram pelas nossas vidas, talvez a gente viveu esse momento de vaidade. Talvez a gente teve essa dificuldade, né, de, em situações pormenores, não compreender, né, o real motivo, né, a real situação, e muitas vezes, né, não enxergar claramente o que Deus queria de nós, ou o que Deus quer de nós, né. E aí eu fiz alguns pontos de vista aqui, né, antes que alguém esteja
esteja se perguntando aí, né? Será que Salomão, ele, em sua maturidade em si, ele morreu né? Ele morreu crente? Porque a grande questão deste livro é que talvez Salomão ele tenha se desiludido com as coisas que ele fez, com as alianças que Salomão realizou, né? E talvez Salomão tenha refletido sobre essas coisas, mas a vida de Salomão ela é muito intrigante, porque na verdade quando Salomão, né, ele está diante de todo o reino ali, que ele se coloca como rei agora, Salomão ele precisa fazer alianças, né? Não necessariamente da forma que ele fez, né? Salomão precisa realizar alianças ali. Salomão precisa fazer com que o reino se expandisse. Só que aí a Bíblia, né, ela vai nos dizer que muitas alianças que foram realizadas por Salomão, talvez Deus não tenha permitido, porque Salomão ele começa, né, a fazer alianças políticas com outros reinos, com outras culturas, e Salomão começa a se embrear ali, né, com mulheres de outras culturas, e Salomão começa a ter casamentos. E talvez alguns estudiosos acreditam que isso foi fazendo com que o coração de Salomão ficasse distante de Deus. E nós sabemos, né, em toda a trajetória da Bíblia Sagrada, quando o homem se afasta de Deus, né, nós entendemos e sabemos que esse se afastar de Deus puxa para um abismo, né? O abismo, né, o puxa, porque quando nós estamos diante da luz, o fogo tende a se acender no nosso coração. Agora, quando nós nos afastamos da luz, o fogo tende a apagar. E talvez a Bíblia não fala com exatidão, mas talvez isso tenha acontecido na vida de Salomão. E aí, né, fazendo um breve histórico disso, um breve relato dessa situação, né, aí eu te pergunto, né, a ilusão da vida, trazendo para os nossos dias, talvez esse momento que nós estamos passando, né, dentro dessa dificuldade, porque não há como não tocar neste assunto, não há como não refletir. Eu estava lendo um livro que é interessante, esse livro, quem puder aí, né, estiver me assistindo e poder adquirir, História da Igreja Cristã, estava lendo este livro aqui, né, e aí eu estava refletindo que dentro desse livro, a história da igreja, né, há 6 séculos atrás, né, se pegarmos alguns relatos, nós vamos ver grandes acontecimentos na vida da igreja em si, né, na vida do povo de Deus em si. E aí eu vou mais além, né? Se pegarmos a Bíblia, nós vamos enxergar ali, nesse contexto bíblico, que nós vemos Israel sempre viver altos e baixos. E talvez isso, ao fazermos uma leitura breve desses relatos, desses acontecimentos, talvez isso nos torne eventos fictícios, entre aspas, porque é fácil você relatar, estudar e falar de coisas que você pessoalmente não viveu. E aí, né, essa breve reflexão que nós fazemos né, nós estamos vivendo em um período que talvez muitos dos nossos irmãos, como eu li aqui a passagem de Eclesiastes, né, primeiro, né, que Salomão ele diz que as gerações passam, né, que as pessoas, né, elas vivem talvez as mesmas coisas em épocas diferentes, né? Talvez nós não lembramos e não vamos lembrar das gerações passadas no sentido de acontecimentos e convivência, né? Salomão ele relata isso, e que o mundo está ali, que o tempo passa. E o que muda dentro disso são as gerações, são os acontecimentos. E talvez hoje nós estamos vivendo, né, para muitos aqui, um acontecimento e um fato histórico que talvez nós venhamos sempre falar, né, ouvir falar, aliás, do Armagedon, o que irá acontecer, né? Muitas pessoas têm nos ensinado, ou outras pessoas têm difundido a volta de Jesus, a segunda vinda, né? Cristo está vindo.
E talvez essas coisas passem a despercebidas por nós, principalmente a gente como igreja. Por que eu digo isso? Porque talvez na nossa cabeça em si, né, nós somos cristãos, a fé está baseada em Cristo, nós sabemos que a Bíblia ensina que é um dom de Cristo, mas talvez essas coisas ainda sejam abstratas para nós. Porque a gente, né, o ser humano em si, né, nós só conseguimos aprender com os nossos erros ou vivenciando as situações adversas que acometem as nossas vidas. E talvez este momento, justamente hoje, que o Brasil entra em uma campanha junto com toda a igreja, né, brasileira, né, convocada ali pelo nosso presidente, um jejum e oração, um clamor pelo Brasil, né? E talvez muitas pessoas não se deram conta ainda do tamanho da responsabilidade que nós temos, do tamanho, né, das dificuldades que nós iremos enfrentar daqui em diante. E talvez há pessoas nesse momento pensando em coisas fúteis, é o que Salomão está dizendo, está tentando nos passar nesta manhã com essa passagem bíblica. Talvez as coisas que nós fizemos de semana para trás foram só vaidades e que não nos levou a nada. E que talvez agora é o momento da igreja, é o seu momento, é o nosso momento de dobrarmos o joelho, de refletirmos, de estar mais perto de Cristo. O engraçado é que eu estava refletindo sobre as cartas de 1 e 2 Pedro, né? E ali Pedro, né, com toda a sua maestria, com toda a sua vivência, a sua responsabilidade como pastor, 30 anos depois, né? Pedro ali, talvez ele, nas suas cartas, quando ele escreve, Pedro está refletindo sobre o que ele passou. E Pedro entende que muitas coisas, quando ele estava novo, quando ele era ali um mero discípulo conhecendo a Cristo, buscando ali o caminho, né? Pedro, sim, ele fez consequências, ele passou por coisas que, na verdade, o ímpeto dele, né? A situação que ele estava vivendo fez ele agir, né? Muitas vezes por impulso. Por que eu estou dizendo isso? Se pegarmos ali algumas situações onde Pedro está diante de Cristo, né? Pedro era impulsivo, Pedro ali chega perante a Cristo quando ali sucede os últimos dias e Cristo fala para eles que eles, né, para os seus discípulos, que Cristo seria crucificado, né, para que se cumprisse todo aquele propósito de Deus desde Gênesis. Pedro ali dá uma resposta, né, efetiva a Jesus, dizendo que se fosse possível ali, ele desembainharia a espada e lutaria para que isso não acontecesse. E aí Jesus o reprime, né, situações que nós vemos Pedro agir por impulso e Jesus ali sempre está o repreendendo. Mas no capítulo, no seu livro lá, no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 21, né, onde Jesus vai encontrar eles ali diante, né, daquele encontro. Pedro ali está presente também, está pescando, e Jesus pede para ele para apacentar a igreja dele, né? Jesus ali fala para Pedro, né, se tu me amas, né, e Pedro responde para ele, o Senhor sabe, e ele vai dizer, né, apacenta minhas ovelhas, né, cuida da igreja, do corpo, do organismo vivo que irá ficar. E talvez a gente não entenda muito aquela interpretação, porque o português, né, nós não dominamos muito essa língua, mas Jesus chega para Pedro ali e não diz que ele é a pedra fundamental. Jesus ali, nos seus originais, dá a entender que Pedro, na verdade, fazia parte da pedra fundamental que era Cristo. Pedro, né, ele, naquele momento, Cristo o vê nele um cabeça da igreja, um líder nato. Então, por isso, talvez, né, Pedro tenha desempenhado um papel importante na Bíblia Sagrada e na história do cristianismo, né? E aí nós vamos ver nessas duas cartas Pedro preocupado com a igreja. Ele estava preocupado porque os apóstolos, muitos já estavam sendo perseguidos e mortos. E Pedro também estava nessa conta, né? Roma havia perseguido eles e talvez Pedro refletisse, né, muitas coisas para trás, talvez fossem vaidade, talvez fosse agir por impulso.
É o que Salomão coloca para a gente, que muitas coisas que talvez não fosse, não era para ser feito e foi realizado. No sentido de que eu gastei energia com isso, né? Ao invés de ter feito aquilo, nesse sentido mais ou menos. E Salomão ele coloca para a gente ali essa questão, né? Que às vezes nós estamos embreados em nossos projetos pessoais. Não estou aqui querendo dizer, ou sendo demagogo, dizer que nós não devemos ter projetos pessoais. Não estou sendo demagogo ao ponto de dizer que você, né, se retraçou um projeto para esse ano, né? Às vezes você quer a conquista da sua casa, da sua faculdade, né? Não sei qual é o seu desejo, mas muitas vezes nas nossas vidas nós sempre esquecemos, né, um dos maiores desejos que Cristo quer para nós, que é o seguir, né? Que é estar de acordo com a palavra, quer ser filho dele, quer ser praticante dele. E esse talvez seja o momento mais propício que nós estamos vivendo e passando, né? Que o mundo agora reflete sobre muitas ações, né? E nós estamos enfrentando essa quarentena e muitos veem isso com os olhos, né, negativos e pegando para outra ótica, né? Talvez você precisasse estar com sua esposa, né? Quanto tempo você não conversa com ela? Seus filhos. Quanto tempo você não para ter um diálogo com seus filhos? É verdade. Quanto tempo, né, nós não sentamos, né, para almoçarmos em família? E talvez olhando de uma outra ótica para essa pandemia, né, e acreditando que tudo está no controle e na linha e na direção de Cristo, e tudo só acontece com a permissão dele, apesar de muitos aí nos semear aí que Deus não existe, cadê o seu Deus, cadê esse Deus da Bíblia, porque ele permite as guerras. E talvez nós estejamos a igreja em Cristo em si está vivendo um momento delicado, que agora é o momento de expressar aquilo que tudo foi ensinado para você. É o momento de aqueles cultos maravilhosos que nós estávamos juntos, como um corpo, num templo, na casa de oração, né? Nós estávamos nos alimentando ali como um corpo, assim como Paulo nos instrui, que nós temos que ser um corpo em Cristo, né? E que nós somos um organismo vivo. E aí, talvez toda aquela carga, né? Aquela energia de bateria que nós recebíamos durante o culto, entre aspas, modo de expressão para falar aqui de aprendizagem, né, em corpo, reunido, em favor de um culto, em adoração a Deus. Talvez para muitos isso esteja se fazendo falta, porque talvez, né, nós criticamos Tomé em sua ignorância de acreditar em Cristo pegando nele, mas talvez nós temos um pouco de Tomé, porque nós muitas vezes nós acreditamos no que está acontecendo, né? No que pegamos, e talvez nessa situação que nós nos encontramos, muitos não estão acreditando, né? Muitos estão olhando, né? Muitos estão com seus olhos voltados para a ciência, para alguém surgir, algum país, algum governante, algum presidente. E o interessante é que quando Salomão está ali, que ele divide todo o seu reino, falando politicamente, Salomão, quando ele faz a aliança com outras províncias, né, com outros reinos, e Salomão passa a reinar uma extensão territorial maior, né, alguns estudiosos falam ali que Salomão, na verdade, tinha mais responsabilidade, né? Salomão ali, né, via e presenciava coisas que aconteciam, pessoas más sair ileso das situações, né? Leis, né? Suprir um povo, né? Impostos que eram cobrados ali, né? Naquele território onde Salomão dominava, onde Salomão estava, né? E aí diz que Salomão ali ele divide, né? Ele divide ali em 12 províncias, né? Ou 12 distritos, para que ele pudesse cobrar imposto para manter o reino, manter o governo, manter as coisas que estavam ali.
E muitas das vezes Salomão presenciou um sistema opressor, corrupto, né? Antes de morrer. Talvez em muitas situações Salomão presenciou ali, né? O povo implorar por alívio, né? O povo ali está implorando, está reclamando dos impostos, né? Se nós fizermos uma pesquisa bíblica lá em 2 Crônicas 10, né? Vai nos dar esse relato ali, que o povo ali implorava por compaixão em impostos, em situações, né, deploráveis que o povo vivia, porque assim, irmãos, não dava para poder cuidar-se de todo mundo. E talvez isso seja o grande apego da humanidade, né? Nós nos apegarmos naquilo que nós estamos vendo. Talvez nós queremos uma solução do governo imediatista, talvez nós queremos alguém que surja aí no cenário da ciência e resolva essa situação que nós estamos vivendo. E nós nos esquecemos o poder que a igreja tem, o poder que nós temos, né? Verdade. E eu bem lembro que em Atos 2, né, ali, né, se nós pegarmos a narrativa bíblica, Atos dos Apóstolos, né, Cristo faz uma promessa lá no Evangelho de João sobre eles, dá um sopro sobre os discípulos, eles não entendem, mas Cristo fala para ele que em breve viria um Consolador, né? E ali, Atos capítulo 2, nós vamos ver o cumprimento dessa passagem, né? O Espírito Santo ali descendo, né, nos discípulos naquele território, né? 120 mais ou menos ali sendo agraciado pelo poder do reino de Deus. E ali, naquele momento, naquele contexto político, o mundo girava. Ali, onde eles estavam, ali era um centro comercial, né? Ali era o berço, ali era o centro, ali era o berço da civilização, o berço do comércio. Então Deus ele agiu naquele povo, porque Cristo sabia que muitos que estavam ali presenciariam o reino. Só que os discípulos ainda e seus seguidores, eles não compreendiam, porque talvez eles tivessem essa dificuldade de enxergar muitas vezes o que nós estamos pegando. E agora, neste exato momento que nós estamos aqui, às 9h35 da manhã, né, fazendo transmissão aqui pelo Facebook, talvez nós ainda não compreendemos o tamanho da responsabilidade que a igreja tem, né, que está sobre os nossos ombros, né? A responsabilidade que Cristo deu a cada um de nós, a cada um de vocês que nos assistem, né? O tamanho do peso, né? O tamanho o quanto você representa o céu neste momento, o quanto você é um representante, um cidadão do céu, e o quanto precisamos melhorar, né? Eu faço uma pergunta aqui para vocês, né? Qual, né? Nesse meio tempo, será que nós estamos refletindo sobre nossas ações? Será que nós, né? Eu creio que sim. Nós estamos refletindo sobre ações que fizemos ou que falamos. Talvez lá atrás poderíamos fazer melhor, mas não demos conta disso porque achamos que os dias são longos, né? E a vida passa como um piscar de olhos perante, né, aos que estão à nossa volta, perante a sociedade. A nossa vida, eu costumo sempre falar que a nossa vida ela é passageira, porque nós conseguimos entender o que se passou, o que já aconteceu, mas o atual presente daqui a uma hora, que será futuro, ou daqui a um dia, que será outro dia, nós não dominamos isso, não sabemos disso. Talvez a vida se torne, para muitos, quando amadurecemos em Cristo, talvez muitas coisas que nós brigamos, talvez muitas coisas que nós empregamos a nossa energia, né? Talvez muitas coisas que nós se dedicamos ao máximo, esquecendo das coisas do reino e do alto, para a gente ali valia a pena. Mas aí eu pergunto para você, se passaram 5 anos da sua vida, e talvez você fez coisas lá que não era para ser feito, mas nós fizemos porque nós somos falhos. E muitas vezes nós não reconhecemos. E Salomão aqui em seu livro ele está reconhecendo
erros e coisas que foram empregados, né? Energias que foram ali direcionadas para outra coisa, ao invés de estar adorando a Deus. Talvez nós que queremos adorar a Deus com glamour, talvez para adorar a Deus, muitas pessoas elas têm que estar em situação, né, favorável, em situação, né, no topo da escada, porque assim muitos entendem que se estar assim, nessa situação, te faz mais fiel a Deus, te faz mais crente. E na verdade não é. A história não nos ensina assim. Quando eu faço uma reflexão sobre essas coisas, eu vejo ali Coliseu, história da igreja, né? Muitos cristãos ali sendo levados àquela arena para serem mortos. E ali o que me chama a atenção e o que deixava o governo furioso, né? O mundo furioso em si, é que quando aqueles cristãos estavam ali, né, na arena e as pessoas assistiam, né, aquele evento, era como se fosse ali, era para eles ali, fazendo uma comparação, era como se fosse o Netflix da vida, né, onde ele põe lá a programação e os romanos e outros povos iam ali naquele Coliseu e assistir. E relatos bíblicos nos diz e a história nos conta que eles ali, quando eles estavam perante aqueles leões famintos, lobos famintos, eles se ajoelhavam e começavam a orar. E aí eles eram mortos, né, naquela arena. E para muitos ali era um divertimento que estava à sua volta. E talvez nós não nos demos conta que em toda a sua Bíblia Deus sempre teve um propósito para a nossa vida. Deus, ele arquitetou desde a fundação, né, desde Gênesis, né? Deus, ele arquitetou tudo. Ele criou tudo, ele fez tudo. Glória a Deus. E muitas coisas já aconteceu. Muitas coisas, né, já se passaram. Muitos relatos bíblicos que nós temos ciência já se concretizou, né? Mas muitos ainda não. A segunda volta de Cristo, a vinda dele. E há pessoas aí falando também, aproveitando o gancho, falando que a trombeta vai tocar dia 8, que já é a volta de Cristo. E eu digo para você que ainda não. Talvez você se espante com o que eu esteja falando. Mas ainda não é a volta de Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que nós teremos que passar pelo princípio das dores. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, né, e vai se aproximando a vinda dele, as coisas tendem a piorar, mas ainda não é o fim. Cristo vai ensinar lá nos evangelhos, principalmente de Mateus 23, 24, 25, faz uma leitura lá depois, se você puder, né? Cristo vai ensinar isso lá. E aí, talvez agora sim, nós paramos, refletimos e vemos que muitas coisas que nós fizemos na vida eram vaidades, eram inutilidades, né? Nós empregamos, né, muitas dificuldades, muitos projetos, aliás, corrigindo aqui, nós empregamos isso para tentarmos, né, dar o melhor para a nossa família, que não é pecado. Só que eu digo para vocês, nesse meio tempo, quantas vezes nós esquecemos de Deus? Quantas vezes nós esquecemos de falar com Ele? Eu estava lendo ontem sobre relacionamentos, sobre um livro, né? Depois, se vocês puderem comprar, Teologia Visual. E aqui dentro fala sobre relacionamentos, né? E nós sabemos que para ter um relacionamento, para se relacionar com pessoas, sejam filho, né, esposa, amigos, tem que haver um diálogo, tem que haver uma conversa. Tem que estabelecer entre as partes, né, retorno do relacionamento, do que está sendo, né, do que está sendo relacionado. E aí o autor ele faz uma comparação. Podemos nos relacionar com a pedra, né? Na concepção racional não, porque a pedra ela não interage com a gente. Então não podemos relacionar com a pedra. E a Bíblia diz que Deus é um Deus vivo. E muitas vezes nós taxamos Deus como uma pedra porque
Nós achamos que a oração e que uma conversa no nosso quarto, em muitas situações, não nos traz esse relacionamento. Mas o autor tenta nos passar a seguinte ideia, que Deus, Ele está vivo, Ele está vendo. A história da humanidade está nas mãos dele, né? Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E aí alguém questiona, mas por que Deus não acaba com essa pandemia? Por que Deus não acaba com essas questões que nós estamos sofrendo, passando aí? E aí eu respondo para você com toda sinceridade. Seria fácil. Deus não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso empregado. Deus é o nosso Pai, aquele que nos amou, aquele que deu a sua própria vida. Deus é amor, sim, mas também Ele é justiça, Ele é justo, Ele é fiel. É o nosso advogado, sim. Em muitas situações adversas da vida, Deus ele vai intervir na história. Deus ele vai intervir na situação. Mas há coisas que nós precisamos passar para aprendermos que a vida ela não se baseia no meu quadrado, ao meu redor, né? Paulo ele diz que nós temos que viver em corpo, nós temos que fortalecermos uns aos outros, nós temos que suportar a fraqueza do outro. E eu te pergunto, quantas vezes você que está me assistindo agora suportou a fraqueza do seu irmão, né? E esses momentos, né, são bons para fazermos nós refletirmos, né? O tamanho da importância que um abraço, que um aperto de irmão tem, né? Um oi, um falar, um pegar, né? O tamanho da importância que um relacionamento tem, né? Uma interatividade tem, né? Com uma troca de experiência tem, para que você possa aprender com isso. E muitas vezes esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes, nós não damos valor, não demos valor. Nós estamos sempre procurando uma fórmula mágica de ter mais dinheiro, de ser bem profissionalmente, né? De ter 2, 3 faculdades, né? De ser referência naquilo que você faz, de ser o melhor naquilo que você aprendeu, né? Muitas vezes nós estamos preocupados em que nível superior, nível técnico, para aquilo trazer grandes remunerações, né? Quantos imóveis nós podemos adquirir, né? Qual aquele emprego de estabilidade que nós estamos buscando, pensando em um futuro, né? E aí eu faço uma reflexão, pensando em um futuro que não nos pertence, porque a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus, né? Que as coisas que estão por vir pertencem a Deus. E muitas vezes nós fazemos planejamento para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu quero estar assim, né? Quero ter conquistado isso, ter conquistado 2, 3 carros, imóveis, né? Mas eu digo para você que eu não estou dizendo que não é ruim fazer planejamento, mas o problema dessas coisas é que nós deixamos o reino para trás. Nós esquecemos que nós temos um papel neste lugar, um papel nesta terra, né? Cristo fala que muitos discípulos ali, perante aos seus ensinamentos, ouviram a sua palavra. Muitos ali creram nos seus milagres. Muitos ali que estavam diante das multidões foram saciados, né, com a multiplicação do pão e do peixe, né? Foram saciados ali. Mas aí, muitos que estavam ali foram saciados da sua dor física. Aquilo que doía e ele sentia no seu corpo físico. A fome, por exemplo, né? A dificuldade que ele se encontrava, né? A situação deplorável que ele estava. E Cristo foi lá, a Bíblia nos relata isso, curou a muitos. E há relatos bíblicos que ainda fala que Deus só não fez mais milagre em alguns lugares por causa da incredulidade do povo, que mesmo assim Deus ainda agia. E aí muitas pessoas preocupadas com seus projetos futuros, preocupadas, né, com o que ela planejou em janeiro, preocupada, né, chegar ao final do ano ter o que contar, ter o que relatar, ter o que conquistar. E isso faz com que nós nos distanciemos do Evangelho, de Cristo. Isso nos torna, às vezes,
mecanicamente, aquela pessoa que se diz cristão, mas ela vai para um culto às terças-feiras, mecanicamente senta lá e o pastor ou o presbítero ou um irmão ou diácono está lá passando a mensagem e aquilo não entra ao coração dela. E aí ela sai daquele lugar da mesma forma que entrou, vazia. E aí diz que o culto estava ruim, que a palavra estava ruim. E ela não consegue tirar proveito daquilo. Por quê? Porque nós, ao longo da história, nós aprendemos, nós fomos discipulados a ser frequentadores de igreja. Nós esquecemos de ser igreja. Nós desaprendemos, se assim eu posso usar este termo, de ser igreja. Nós esquecemos de ser igreja. Nós aprendemos a ser frequentadores de templo. E aí que está o problema. E agora nós estamos vivenciando isso. E muitos nesse exato momento, é triste falar essas coisas, mas muitos, em exatos momentos como esse, está sendo acometido de alguma adversidade, de alguma dificuldade. E muitos neste momento também estão esquecendo de Deus. E alguém fez uma pergunta interessante esses dias, né? Depois que passar tudo isso, como nós seremos? Né? Como nós ficaremos? Né? Será que seremos melhores? Seremos piores? E eu tenho o seguinte pensamento, né? Isso vai nos servir de lição. As coisas não vai ser vistas como estão sendo como foram vistas antes. Isso vai servir de lição para muitos. Mas eu digo para você, para outros não, com toda a sinceridade. Para outros, esse momento que nós estamos vivendo vai passar e vai ser mais algo na história que irá se perder na cabeça dele. Vai ser mais um legado que talvez ele não queira levar, porque nós temos a mania de só achar que é com os acertos que nós aprendemos. E a Bíblia nos ensina que não é com os acertos, é com os erros que nós ficamos fortes, aprendemos, se achegamos a Deus. Né? E Salomão, em alguma situação da sua vida, em Eclesiástico, por exemplo, Salomão ele reflete, ele amadurece. Né? E aí Salomão, talvez ele tenha refletido sobre essas questões. Sendo essa reflexão em gerações diferentes, mas a situação não é a mesma. Né? O mundo já passou por diversas epidemias, diversos problemas na história, diversas perseguições que nós não vivenciamos, porque não era a nossa geração. Era a geração passada que nos deixou exemplo e que muitas vezes nós negligenciamos esses exemplos. E o Hernandes ele é muito feliz em sua retórica quando ele fala que nós precisamos aprender com o passado para saber lidar com o presente e buscar o futuro, mas buscar em Deus. Não o futuro desta vida terrena que muitos estão esperando, mas o futuro que Deus reservou para a gente, que é o futuro da vida eterna. Quantas pessoas não já esqueceu disso? Que o maior propósito de ela estar dentro da igreja, de ela estar, né, ligada em Cristo, de ela estar ali na videira, enxertada nele, né, é a salvação. É o passaporte. É a busca desta morada, deste reino, né? É Jesus. Deste lugar. Quantas vezes nós não paramos para refletir sobre essas coisas? E aí precisa uma pandemia mundial deixar muita gente aí, tirar o sono de muita gente. Sabemos que iremos enfrentar, né, problemas maiores ainda, desafios grandes. Mas aquele que persevera em Cristo, como Pedro ali deixa na sua carta, segundo a Pedro ali, né? Aquele que experimenta ali a dificuldade, o açoite, a perseguição, Pedro fala, experimente com vigor, com clareza, com regozijo, porque você está, né, vivendo aquilo que Cristo nos avisou. Que o mundo não tem nada a nos oferecer. Terás aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo. Né?
nós iremos vencer. Vencer no sentido de se permanecermos firmes, né? E ouvindo e cumprindo a palavra, sendo, né, cidadão do céu, representando este reino, sendo coparticipativo ali com os pequenos Cristo, que é isso que a palavra diz, cristãos, né? Pequenos Cristo, representando este reino, permanecer até o fim. Apocalipse diz que terá uma coroa da vida para a gente. Terá um lugar. João 14, se eu não me engano, fazer morada. Cristo ele subiu para fazer morada, né? Para preparar. E talvez isso seja abstrato para entendermos. Mas a Bíblia diz também que a fé é um dom gratuito que Deus nos concede. Então eu digo para você, meus irmãos, o que enfrentarmos daqui para frente, tenha fé, persevere, passe com vigor, passe dando glória, tenha regozijo de participar dos mesmos, entre aspas, sofrimento de Cristo. Ser participante deste reino, deste evangelho, dessas coisas que só Cristo tem a nos proporcionar, que é o destino da sua alma, que é o destino, que é o lugar que somos terrenos, somos fracos, aqui é passageiro, essa carne aqui ela apodrece. Nós iremos para um lugar que foi separado para aqueles que são fiéis, para aqueles que permanecem firmes, para aqueles que em sua maturidade cristã, que é o momento agora de agir como um cristão maduro, né? Que tudo aquilo que você fez ficou para trás, que muitas coisas foram meras vaidades, que as gerações passam, que o sol ele nasce, que a mesma oportunidade vem para um, né? Para o ímpio e para o crente, a mesma oportunidade ela vem para cada um desses, que cada um tem as suas oportunidades, mas o que vai diferenciar é o que nós fazemos com essas oportunidades, com esses momentos, principalmente com a nossa vida cristã. E aí, essa quarentena e esses dias em casa me fez refletir e me fazer uma grande pergunta, né? Será que nós vivemos mesmo uma vida santa em Deus? Será que ao longo da vida cristã que nós temos, uns têm 10, outros têm 5, outros têm um mês, não importa o tempo, mas será que esse tempo que nós nos dedicamos e abdicamos a dizer que nós somos cristãos, será que realmente nós fomos praticantes? E aí isso me fez refletir que talvez nós precisamos ainda melhorarmos. Talvez não, precisamos sim melhorarmos. Eu preciso melhorar. E isso me fez enxergar e me fez refletir que eu ainda preciso de Cristo, que eu estou nele, que tudo quanto se passou e eu fiz e realizei foi vaidade da minha parte, que as gerações passam, que o sol ele nasce todo dia. As chuvas, em seus momentos, elas caem. A colheita, em um determinado período, ela vai ser feita, né? As coisas, o que eu quero dizer com isso, as coisas vão acontecer, queira você quer ou não, elas vão acontecer. O grande embate, o grande motivo dessas coisas acontecer é como nós estaremos diante dessas coisas, desses acontecimentos. Como nós estaremos como igreja? Como nós refletiremos sobre essas questões? Uns terá tempo, outros não. Para uns, Cristo chegará hoje, ou chegará mais tarde, amanhã. Mas muitos ainda irão ficar. Eu não quero ser apocalíptico aqui, mas é o que a palavra nos ensina. Que talvez seja com essas dificuldades que o mundo passa e essas aflições que nós estamos vivenciando, que isso nos toque e que nós paramos para refletir. São esses momentos que servem de reflexão. Porque eu sempre falo isso para minha esposa, né? Nós usamos sempre esse jargão: se não vier, vem pelo amor.
né? E não venha pela dor. Mas eu digo para você, ninguém vem pelo amor. Aí alguém pode estar pensando, mas eu aceitei a Cristo, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca usei droga. Mas eu digo para você que em um determinado ponto da sua vida você sentiu falta, uma necessidade. Então aquele momento seu foi a dor. Talvez você sentiu um vazio, talvez você teve um livramento, talvez você estava em estado de depressão. Aquilo era um momento de dor para você. Não importa em que estágio ela estava, mas nós nunca iremos pelo amor. Nós sempre aprendemos da pior maneira. É a maneira que está na Bíblia Sagrada. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que em todo o seu contexto de história da humanidade, muitos se achegaram a Deus, não pelo amor, mas pela necessidade que se encontrava, pelo ensino que foi passado, né? Pela cultura e pela trajetória que se encontrava. Muitos foram por essas questões. E aí, lógico, sim, em meio a esse caos, desenvolveram o amor, desenvolveram o amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Desenvolveram essa questão de se relacionar com Deus, de querer de Deus, né? Sede, fome. E é isso que a igreja, neste século XXI, precisa fazer. Temos que deixar de lado nossas diferenças, sejam elas teológicas, diferenças de ministério e de placa. Temos que, neste ponto, ser igreja universal de Cristo. Ser aquela igreja que Cristo sempre constituiu. Ser um membro, um organismo vivo, um templo do Espírito Santo. Talvez chegou a hora de eu e você amadurecermos, crescermos, né, nesse terreno fértil. Talvez seja a hora de você nunca semeou a palavra para alguém. Este é o momento. Este é o grande concílio. Este é o seu momento, é a sua hora. Eu não estou pondo aqui para que você faça isso para ser melhor, porque eu sempre digo, o ser humano em si ele não tem nada a oferecer para Cristo. Por mais que você faça, você não vai agradar a Cristo. Ou você você não vai pagar o que Cristo fez. Nós não vamos conseguir fazer. Não vamos conseguir pagar essa dívida nunca. Né? E nós não somos os melhores. Que talvez alguém entenda que ele é peça fundamental de Cristo. Como as pessoas dizem, talvez ele se ache a última bolacha do pacote, que sem ele o reino não vai, mas não é isso. Eu estou aqui nesta manhã querendo refletir com vocês que nós precisamos deixar essas vaidades de lado, deixar essas questões de lado. Que nós precisamos refletir que nós somos igreja. É agora que nós temos que fazer com que esse papel que nós temos, essa responsabilidade sobre os nossos ombros, de como igreja, de como corpo, de como membro em Cristo, fazer valer aquilo que nos foi dado, que é a palavra de Deus, que é a salvação. Chegou o nosso momento, igreja. Chegou a sua hora e a minha hora. Talvez esse seja, para muitos que estão vivenciando isso, talvez isso sirva de grande lição, grande evento, grande ato de reflexão. Não para a gente que está dentro da igreja, mas no contexto geral que nós estamos vivenciando. E muitos que buscam, né, a melhora na medicina, não estou aqui querendo desfazer dos médicos ou da ciência, ou da economia, ou, né, de um grande líder nato que está diante do nosso Brasil, das nossas igrejas, dos nossos pastores, né? É agora que nós temos que voltar os nossos olhos para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. Porque Deus é a nossa fortaleza. É daí que temos que ser referência, que temos que ser luz, que temos que estar firme.
Porque pessoas vão precisar de você. Pessoas que estão à sua volta, no seu meio familiar. Pessoas necessitam da tua palavra. Não julguem, não discuta, não diga que ele errou uma vida toda. Só leve o amor para ele. Leve a Cristo para ele. Apresente esse Deus. Apresente esse Deus que nós temos, que nos foi dado. Apresente a ele, a esta pessoa. Diga para ela que ela é importante num sentido de salvação para o reino. Não no sentido de ser melhor, mas que ela é importante no corpo de Cristo para difundir este evangelho. Que ela não é a peça fundamental, que Cristo é a peça fundamental das nossas vidas, mas que os céus precisam da representatividade que nós como igreja temos que levar. Que nós como igreja temos que fazer, porque Deus ele não vai descer do seu trono agora para realizar coisas que a igreja precisa fazer. E aí eu coloco para vocês nesta manhã essa pequena reflexão sobre este livro de Eclesiastes. Esse livro onde Salomão, em um término da sua vida, ele refletiu sobre as coisas que ele fez, né? Sobre a fadiga, o cansaço, o trabalho, que os momentos mais importantes seria estar com a sua família, e que os tópicos que Salomão aborda nesse livro é interessante, que ele fala de 5 tópicos, que é o proveito, o trabalho, o gozo, o mal também ele fala sobre isso, e a sabedoria. Esses 5 tópicos estão atrelados na nossa vida. E talvez hajam situações da minha e da sua vida que precisam melhorar. Que nós precisamos parar e ver o que nós estamos fazendo e o que devemos fazer. E Salomão ele acha importante esse termo, né? Vaidades de vaidades. E Salomão ele vai falar muito em Elohim, o Deus Todo-Poderoso. É o que nós precisamos desse Deus Todo-Poderoso. Agora que Deus exige da gente a fé, a manifestação deste ato que nós temos em nós. O que nós aprendemos a esses 10 anos como igreja, como ser igreja. O ID do Senhor, o que nós fazemos com esse ID. Que talvez nós estejamos sempre ocupados com os afazeres da vida, com o trabalho, né? Com essas questões que tiram o nosso sono. E Salomão ele faz essa breve reflexão, que as épocas e as situações elas não mudam, elas são as mesmas. O que sempre vai mudar são esses acontecimentos nas gerações. Porque ao longo da história, Deus ele controla essas coisas. É que nós não percebemos, em algum momento das nossas vidas nós deixamos de perceber, de ser sensíveis ao Espírito Santo. Em algum momento das nossas vidas nós usamos mais o marketing para nos lançarmos como santarrões e profetas muitas vezes, né? E talvez pessoas acreditem ou estejam acreditando que basta apenas, né, ela abrir a boca e declarar. E eu digo para você que não basta só isso. Porque só Deus tem o controle da situação. Eu não estou aqui criticando profetas, eu estou dando só uma análise crítica da situação. Que talvez nós não tenhamos a vida no altar. Ela tá precisando primeiro se conhecer a si mesma. Então, se você não conhece a si mesmo, não sabe as suas limitações, provavelmente você não conhece esse Deus que você tem. E você não tem autoridade nenhuma sobre... Né? Ela não está sobre você o poder de realizar as coisas. Ela está atrelada em Deus. Ela está em Deus. E o que nós devemos fazer é levar essa palavra. E aí nós estávamos falando esses dias que as pessoas elas precisam de lenço, de lenço, de rosa, de caminho de sal, para poder ter fé de amuleto. E a Bíblia diz assim que basta só o nome de Jesus. E nós não nos perdemos nisso. Que talvez para a gente,
aumentar a nossa fé. Talvez para muitos tem que ter um amuleto que substitua Cristo. Que talvez aquele amuleto, aquela água ali orada, aquele lenço com suor de apóstolo, para muitos aí, isso é o amuleto para crer em Cristo. E eu digo para você que não, isso é idolatria. A Bíblia diz que basta apenas o nome de Jesus. Aí isso me faz lembrar do centurião. Está diante de Jesus. E ali ele chega e fala para Cristo que havia um servo dele doente. E Cristo prontamente tá para o atender. E ele fala que ele fala que não era digno de receber Jesus, que bastava apenas uma palavra de Cristo. Olha o tamanho da fé deste homem. E ele não tinha contato com Cristo, não andava com Cristo, porque ele era um romano, um soldado romano. Ele era um chefe de muitos soldados e era dono de muitos servos. E ali ele chega para Jesus e fala: basta apenas uma palavra tua, porque eu não sou digno. Isso nos faz refletir. O homem que não estava num contexto, digamos, trazendo para os nossos dias, num contexto cristão, dentro de uma igreja, dentro de um templo. Um homem que servia ao Estado, servia a César, servia a Roma. Um homem que tinha muitos soldados, muitos servos à sua disposição. E teve a sensibilidade, foi sensível a chegar para Cristo, reconhecer que Ele era Senhor dos senhores e pedir apenas uma palavra. Bastava apenas uma palavra. E Deus fala que nunca viu tamanha fé em Jerusalém. É igual deste homem. Para você ver. E muitas vezes nós estamos no dia a dia envolvidos com escola bíblica, com cultos, com culto de doutrina, com ensinamento, com livros. Nós sempre buscamos conhecimento, ler a Bíblia, fórmulas para resolver algumas coisas, métodos para tentar sanar uma dificuldade. Nós estamos sempre trabalhando em coisas científicas que dê certo para ganhar almas, para angariar, para expandir o campo missionário, para expandir o ministério, para ser bem sucedido como presbítero, como diácono. Nós estamos sempre buscando essas coisas e esquecemos que em momentos como esse que nós estamos vivendo, basta apenas uma palavra e ter fé em Cristo. Esquecemos que temos fé em Jesus. Esquecemos a importância do tamanho dessa palavra fé. E aí, muitas vezes nós estamos igual a Salomão, embreado e preocupado como reinar, como governar, o que fazer para um povo, qual tipo de aliança fazer, tomar as mulheres, a estratégia de Salomão, casar-se com as mulheres de outros reinos para fazer aliança. E Salomão entendeu que todas essas coisas, todos esses afazeres, tudo isso que foi ali feito por Salomão, chega agora na maturidade da sua vida e ele viu que isso era vaidade. Viu que muitos cultos que ele prestava, 1000 bois ali oferecido em holocausto, talvez ele tivesse bem pensado isso, cultos glamourosos, com ouro, com harpa, com um número gigante de levitas. Eu não estou aqui entrando no mérito da crítica, mas talvez Salomão tivesse refletido sobre essas coisas. E talvez em muitas coisas empregado a esses megas eventos, a essa, que nem eu citei, o que nós sempre fazemos, métodos, para expandir o nosso ministério, ser bem sucedido. Talvez nós estejamos envolvidos tanto no trabalho habitual da igreja que nós esquecemos que as coisas espirituais, não existe método, não existe fórmula mágica, não existe. O que existe é Jesus, é o nome dele, é em nome de Cristo. O que existe é ele, não tem nada além dele, antes dele e depois dele. A todo momento é ele que está, é Jesus. Eu não sei em que momento você se encontra.
Talvez esse momento de pandemia fez você perder o seu emprego. Talvez fez você ficar longe da sua família, principalmente quem trabalha na saúde. Talvez fez você não ver os seus pais, os seus avós, que é grupo de risco, que não pode receber visita. Talvez alguém da família de vocês contraiu essa pandemia, esse problema, né? Está passando por essa dificuldade nesse momento. Mas eu digo para você que não existe fórmula mágica. É Deus, é Jesus, Verdade. é o nome dele. Não adianta. Por mais que isso tire o nosso sono, por mais que isso nos deixe cabisbaixo, depressivos, eu digo para você, confie em Deus. Verdade. O que se realizar e o que acontecer vai ser permissão de Deus para mim e para você. Confia nele. Confia nele. Esteja nele. Não somente creia, mas seja praticante deste evangelho. Não somente abra a boca e diz que o adora, mas faça práticas de adorador. Exercite a prática de um adorador. Eu não quero olhar para suas falhas, porque eu também sou falho. Durante 24 horas eu erro todas as vezes, todos os dias. Eu sou errante. Eu sei de uma coisa, eu tenho convicção para a minha vida. Eu tenho que melhorar. E todos os dias eu faço essa reflexão. Não é os outros que têm que melhorar, não é Cicrano que tem que fazer melhor, não é Bertano que precisa ter atitudes num reino diferente, não. Eu preciso melhorar. É eu que preciso. É daqui de dentro que vem. É do coração. É eu que preciso ser exemplo não para os outros, mas para mim mesmo, para Cristo. Para mostrar para Cristo que Ele pode contar comigo e com você. Eu preciso melhorar. Eu preciso amadurecer como cristão, como crente, que crê em Cristo e que é praticante dessa mesma palavra. Eu não quero estar naquela classe de adoradores só em louvores, só em música, né? Talvez a gente canta muito desses louvores e não reflete do que nós estamos cantando. E é fácil pedir poder, quero poder, mas se nós não conseguimos ter as rédeas da nossa vida, o controle da situação da nossa casa, por que queremos poder igual a Ele? Se nós não temos controle sobre nós mesmos. Como queremos poder igual a Ele? Como queremos experimentar esta glória se nós não acreditamos que Jesus ele pode fazer e realizar? Não para meios e fins de natureza egoísta minha, porque Tiago vai nos ensinar que nós não recebemos porque pedimos mal, porque muitas vezes nós pedimos por egoísmo, queremos ser rico, queremos ter carro. Esse é o pedido de muitos que estão dentro da igreja. Ser bem financeiramente. Eu não estou dizendo que você não deve ter riquezas. Eu estou dizendo que isso tira o seu sono e te desvirtua do caminho de Deus, né? Eu já estou encerrando, porque fazer uma live cansa muito. E eu disse que seria 1 hora. Eu só estendi um pouco porque nós começamos depois, né? Djalma aqui está no suporte, trabalhando no suporte técnico aqui, está me ajudando nessa live aí. Se tiverem outras mais para frente, prometo a vocês que nós iremos melhorar bastante, né? A gente também não é veterano nisso, né? Fazer essas lives. Eu mesmo só fiz por difundir o evangelho e o ensino que eu gosto tanto, porque eu prefiro uma sala de aula do que ficar assim, é muito estranho. Eu fiz isso a primeira vez, é muito estranho isso, e eu não sou muito fã de foto, é pior ainda. De tirar foto, essas coisas. Quer dizer, eu até tiro, mas sair na foto, não sou muito fã disso. E eu prometo a vocês que nós vamos melhorar em outras oportunidades. Eu espero que essa palavra que nós aqui seminamos e germinamos, que é a palavra de Deus, eu espero que tenha feito você refletir. E que eu sou também pecador, sou falho igual a vocês. Eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, mas a Bíblia, ela não nos ensina. E eu estou falando aqui segundo a palavra de Deus. Não só para vocês, mas para mim que é cheio de falhas.
que é cheio de erros. Né? Eu estou aqui também como filho, ovelha, que precisa melhorar. Eu espero que nessa manhã vocês sejam abençoados com este domingo maravilhoso, que vocês possam aí estar em família e que vocês possam aí tomar os devidos critérios e cuidados que nós estamos tomando já, mas nunca é demais lembrar sobre essas coisas. E uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, para eu não me esquecer, antes de compartilhar qualquer coisa nas redes sociais, ou no WhatsApp, ou passar a mensagem para alguém, procure os critérios dessa mensagem, procure as fontes, né? Procure primeiro refletir sobre o conteúdo dessa mensagem, o impacto dessa mensagem, né? Procure não assistir muito às mídias e os jornais que estão difundindo muitas tragédias, que morreram isso, morreram aquilo, e não se fala das coisas boas que está por vir, que Israel está desenvolvendo, a vacina que possivelmente já está aí, que Deus está trabalhando nesse contexto histórico, nessa história, neste evento, da maneira que Deus sabe que é melhor. Procure filtrar as coisas, procure meditar na palavra, procure ler a Bíblia, procure sentar com a sua família, aproveitar e almoçar junto, né? Falar das questões do céu com a sua família, junto com seus filhos. Procura aproveitar este momento que você pode estar em casa com a sua família, né? Procure fazer isso, porque às vezes nós estamos indo por este caminho de divulgar muitas coisas, muitos conteúdos, né? De entrar em brigas tolas nas redes sociais, mas não procure essas coisas. Evite esses falatórios vãs, né? Evite coisas que não vai acrescentar no reino. Né? Evite discussões infundadas que não levam a lugar nenhum. Procure aprender algo neste momento de quarentena. Procure mais refletir sobre a sua vida, né? Sobre o que você pode melhorar em casa, como marido, como pai, como filho, como esposa. Né? Procure coisas boas do céu. Eu agradeço a vocês aí. Peço a Deus que ilumine sempre aí cada família, cada pessoa que se predispôs a estar aí ao vivo. Não é fácil também levantar e acordar cedo. Esteja aí assistindo o culto aí da sua cama, do seu sofá, né? do lugar onde você estiver assistindo aí no trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa crescer mais no Evangelho, né? E eu só quero agradecer, né? Agradecer também ao nosso suporte aqui, que é o Djalma, né? Ao Cido aí, que também tá à frente da escola bíblica aí, ao pastor José Araújo, né? A Ju Braca, que fez um excelente trabalho essa semana aí também, aos grupos que estão, né, dando o seu melhor mesmo, né? Para transmitir um culto, para trazer uma palavra, para semear este reino, para cada irmão aí que está refletindo, está crescendo espiritualmente, está amadurecendo, e que Deus possa nos dar um domingo abençoado. E só lembrando, né, teremos culto hoje à noite aí. O pastor vai mandar para vocês e espero que vocês também estejam lá para assistir esse culto da família, que será transmitido pelo nosso pastor. Tchau, tchau, a paz do Senhor a todos e que Deus abençoe.